Por que comecei com essa música? Eu não tenho a mínima ideia. Quinta temporada, chegamos! Finalmente Resident is back! Dali! Olá, John! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Estavam com saudades, estavam chorando, estavam pedindo, a gente voltou. Só por causa disso, não era programado o retorno? Não é porque o salário depende disso, é porque a gente tá aqui porque vocês querem. Oi, pessoal! Sejam muito bem-vindos à nossa quinta temporada do Finalmente Resident. Uou! Eu sou Joana Rezende, sou professora de pediatria. E eu sou o John, professor de preventiva clínico de formação. E esse é o teu podcast que a gente fala sobre especialidades, carreira, caminhos na medicina. É isso, condensou Gostou? bem. Gostou? Síntese, gostei. Quer falar um pouco mais? Sintetizei demais, talvez? Galera, já foram quatro temporadas aí da gente conversando sobre, normalmente, residências, porém a gente sempre extrapola um pouco. A gente pega uma residência num serviço específico, destrincha aqui sempre com um convidado mega especial e fala bastante de carreira, que caminhos você pode seguir dentro dessa especialidade. Teve alguns episódios extras aí em que a gente conversou sobre outras cositas, mas de caminhos realmente da medicina, conversamos de empreendedorismo, conversamos de pesquisa, grana, planejamento financeiro. Então, tudo isso está aí disponível. Seja lá onde você está ouvindo esse podcast, no Spotify, no Deezer, no YouTube, só catar. Tem muita coisa maneira que já foi disponibilizada. Porém, John, teve muita coisa que a gente ainda não falou. Opa, e vem aí. Por isso que a gente tá na quinta temporada, senão eu já tinha encerrado a história. Exatamente. Acabado já, né? Exatamente. Na quinta temporada, o que já aconteceu? O Hank já morreu em Breaking Bad? Já, né? São 4 temporadas de Breaking Bad, né? São 5. A gente já se perguntou isso antes, pode João. Crer. São 5. Lançaram uma temporada extra de Prison Break. A galera não vai entender. Não vai. Essa referência é velha pra caralho. Vamos. Bom, e hoje, pra inaugurar esta temporada, a gente trouxe uma especialidade que a galera vive pedindo de novo. Tá em alta demais. Tá em alta demais. Não sei se é bom ou ruim. Porque a galera fica nervosa. Tá em alta, galera. Tá em alta. O candidato vaga aumentou aí um pouquinho nos últimos anos. Eu, pessoalmente, não entendo, não vejo tanta graça nessa especialidade. Geralmente uma especialidade com a qual eu brigo bastante. Foi uma que eu saí do internato e eu saí do estágio, eu pisei no tapete, olhei pra trás e falei, nunca mais. E aí explodiu e você saiu com aquela cena de Missão Impossível, tá ligado? Eu também fiz isso. Bom, mas a gente tem que fingir que a gente gosta muito. Vamos fingir com o nosso convidado que já tá julgando a gente aqui. Ó, primeira temporada a gente fez GO na Unicamp. Com um professor da Medway feríssima, que era o Marcão. Marquito. Hoje a gente trouxe outro professor feríssima, nosso Dan Godoy, pra falar da GO na USP. Seja bem-vindo. Oi, moçada, tudo bem com vocês? Vamos aí. Que bom. Eu já tava julgando mesmo que é a melhor especialidade, tá pronto. bom? Então vamos, nossos alunos sabem disso, então... Cara, eu não sei o que vocês têm. Já é um bicho alegre, né? Vocês são felizes. Eu realmente tendo a concordar. Claro, a gente traz a vida. Olha só, entendeu? Ablou, eu vou me levantar e eu vou parar. A gente traz a vida e dá pra vocês cuidarem. Que coisa melhor que isso? Sério, dá um trabalhinho pra gente. Esfria esse ar-condicionado. Nossa, eu odeio pediatra. Vamos acabar esse podcast aqui? Assim, com sugestão. Brincadeira. Caô. Amo. Gente, é caô. Seja bem-vindo, meu amor. Se apresenta pra galera. Fala aí, tuas credenciais, de onde você veio e onde você tá rolando. Boa, moçada. Meu nome é Daniel Godoy. Pra quem não me conhece ainda, eu sou um dos professores aqui de GO da Medway. Sou formado em GO, em Ginecologia e Obstetrícia, pela USP São Paulo. Recém-formado agora, no início do ano. Sou preceptor de ginecologia lá no HC. E obviamente, um dos professores de GO aqui da Medway. Aí sim. Que isso. Que currículo. E formado em Brasília. Você formou onde? UNB. Universidade de Brasília. Sucesso. Por que GO, Daniel? Cara, meu amigo. Já peito. Tu já me respondeu isso alguma vez na vida? Cara, talvez na entrevista do CRMED lá em 2019. E tem esse ponto. Foi nosso aluno, passou pela desgraça talvez. Ficou até vermelho. Lá em 2019 eu tenha saído chorando. É possível? E respondido essa pergunta. Foi mal. Porque, Perdão, desculpa. Gatilho. Gatilho. Se eu chorar, não corta do professor. Não, brincadeira. Bom, por que GO?
Cara, eu entrei na faculdade em 2014, eu ia fazer cardiologia. Ah, é? Entrei na faculdade, amei fisiologia, e aí gostei de cardio e comecei a fazer pesquisa em cardiologia e ia nesse rumo, até que chegou ali a parte do ciclo clínico, né? Terceiro ano, e aí eu resolvi entrar na liga de trauma. Porque lá não tinha muito trauma, lá no pronto-socorro, então eu fui entrar na liga de trauma. Focado, né? Trauma, cardiologia, Eu achando GO. também tudo Muito tranquilo. E aí, não, eu vou chegar na GO, calma. Vai passar por umas 5 antes, mas vai chegar lá. ele promete. Nunca pediatria, mas tudo bem. Vai se ferrar. Ridículo. Entrei na liga de trauma e comecei, tipo, a amar também a parte cirúrgica, né? Aí eu falei, tá bom, vou fazer o quê? Hemodinâmica, né? Na parte cardiológica. Naturalmente. Vou fazer hemodinâmica. Zero surpresa aqui até o momento. E aí? E aí, chegou o internato. Chegou o internato e aí eu comecei a odiar a clínica médica. Eu falei, não dá pra fazer. Otorrino agora. Não, ficar Oftalmo. dentro do hospital e ficar 2 anos da minha residência na vida no hospital não dá. Aqui, nossa, não vai ser isso. Beleza. E aí eu cheguei na GO, né, de peito aberto, falei, não sei o que eu vou fazer na minha vida mais, né? No internato, você diz? No internato, Aham. Cheguei lá na GO, no internato. Tinha gostado, né, da disciplina. E era uma das possibilidades, talvez, ali, que mistura clínica e cirurgia. E aí, cara, o que bateu o estralo foi na enfermaria de alto risco lá. Era, com certeza, acho que um dos piores estágios nossos do internato, assim, que a gente chegava, tinha dia que chegava 4h30 no hospital, porque tinha que estar tudo pronto às 7, porque tinha reunião clínica às 7. Isso no internato? Isso no internato. E a Caraca. gente tinha que evoluir as puérperas, né? As gestantes não, mas as puérperas, todas as puérperas eram nós internos, éramos em 3, né? Era um trio. E aí a gente ia chegar cedo, porque tinha lá umas 20 e a gente tinha que evoluir. E, cara, a gente ficava até umas 5 também pra admitir as gestantes, ajudar os residentes, né? E aí eu chegava em casa muito feliz. E aí no final do estágio... Bom sinal. Aí no final do estágio, o professor perguntou, e aí, gente, que vocês vão fazer? Eu falei que tava em dúvida, tudo, e aí ele me chegou e falou, cara, vocês têm que fazer o que vocês... Mesmo o pior dia da sua vida, e você chega em casa, deita a cabeça no travesseiro e fala assim, nossa, foi muito ruim meu dia, mas eu tô feliz na hora que eu escolhi. E ali aquilo lá me bateu de um jeito, eu falei assim, não, é isso. Que e aí da foi. hora. No último ano. Que da hora, Nossa, cara. que Último da ano. hora. Tem umas coisas tem umas pessoas que marcam a marcam, gente, né? Muito. Isso a minha escolha pela pediatria também teve uma pessoa específica que marcou. Eu falei, caraca, é isso. Tu melhorou muito na entrevista. Queria dizer isso. Obrigado. Melhorou. Passaria hoje? Foi. Passaria Foi esse hoje. final. No começo não, mas nesse finalzinho aqui eu achei bem bacana. Começou a falar que era clínico cirúrgico, você já ficou... Bacana. Achei bem bacana. Meio Aquela clichê. lenga-lenga que a gente Clichê. ouve sempre. Aquela sequência bem clichê. Animal. E aí? Não queria falar não, mas me perguntaram isso na entrevista, uma Ah. chefe minha perguntou isso na entrevista da USP e eu respondi, claro que sem muitos palavreados que nem eu usei aqui, mas eu respondi isso na entrevista. E eu acho que deu certo, né? Ah, pô. Boa. E vai? Opa. Que isso? Eita. Vai? Vou. Eu queria saber da residência em si. Como é que foi? Como é que era a distribuição? Você entrou... Como é que foi o baque de virar R1? Acho que é a primeira coisa. Como é que é esse primeiro contato com a especialidade? Boa, Jô. O primeiro impacto, assim, foi... Obviamente, eu sou do interior de São Paulo, né? Fui para Brasília fazer faculdade e voltei agora para São Paulo, capital, para fazer a residência. Uhum. E aí voltei direto para começar a residência, né? No finalzinho de fevereiro. E aí foi um baque bem, assim, pesado, porque tinha também acabado de formar, né? Também são 2 cidades muito diferentes, né? E às vezes com um estilo de vida diferente, até dentro da própria medicina. Então foi um baque em relação a isso nos primeiros dias. Mas o que mais bateu foi na 3ª semana de residência, que veio a pandemia, né? E o lockdown. Eita, Lerê, março de 2020. Março de 2020. Flashback. E aí foi, eu acho que onde mais bateu. E aí na 4ª semana eu estava com Covid. Meu Deus. Eu era Caraca, um dos Dan, primeiros que susto, residentes do HC com Covid. É? E aí foi onde que mais bateu, assim. Aí tive que me isolar totalmente, né? E a gente não sabia o que era doença, né? E aí realmente foi... Então foi um primeiro mês de residência pauleira, assim. Nossa Né? Senhora. E como é que Punk foi demais. essa reorganização? Vocês tiveram que atender clínica?
Como é que você, sei lá, lidou com a residência com Covid? Então, aí foi bem, assim, logo no início a gente já foi, obviamente, a obstetrícia não parou, né? A obstetrícia nunca para. A ginecologia parou, realmente a gente suspendeu todos os atendimentos, as cirurgias, né, eletivas, e ficamos mais focados na obstetrícia. Os R1s, por estar recém-chegados, foram desviados para o atendimento realmente de Covid na clínica, né? Fiquei 2 meses na UTI, Covid depois, e o pessoal, os R2 e os R3 se dividiram. Na clínica obstétrica ou na clínica clínica? Clínica, Clínica. Karma falou que não gostava. Eles direcionaram os R1s que ainda lembrava alguma coisinha de clínica, né? Porque se fosse o R3, pô, senhor, pois era justamente. aí, né? Aí o R2 e o R3 foram para a parte mais também da intensiva obstétrica, né? Da parte dos nossos pacientes também ficarem internados em UTI, né? Mas os R1s foram mais nessa parte da clínica geral mesmo, né? E aí a gente foi dividido, todo mundo se dividiu e ficou basicamente até setembro nessa parte de um período na obstetrícia de mais baixo risco, que a gente foi deslocado para outro hospital, e outra parte na clínica médica. Porque a gente lá no HC, a gente tem 2 hospitais, né? O Hospital das Clínicas e o Hospital Universitário. E aí toda a obstetrícia foi para o Hospital Universitário. E o Hospital das Clínicas ficou só com a obstetrícia realmente com Covid, né? Das nossas pacientes com Covid. Covid grave ou Covid leve, que precisaram ficar internadas, seja em UTI ou em enfermaria. E aí os R1s foram basicamente todos pro HU, né? Pra ficar com essa obstetrícia mais de baixo risco. E metade também ficou no HC, mais na parte de clínica. Entendi. Caraca, que porreta, hein? Isso no R1. Isso no R1. Em tempos fora de Covid, como que é organizado o R1 da USP? Boa. Assim, os 3 anos são divididos assim, metade em obstetrícia e metade em ginecologia, bem separado. Então, de março até agosto, uma metade vai para ginecologia e outra para obstetrícia. De setembro a fevereiro, outra metade vai para ginecologia, outra metade vai para obstetrícia. Então, é bem divididinho, sabe? Isso nos 3 anos, né? Em algumas outras locais, às vezes o primeiro ano é mais obstetrícia e depois o terceiro ano é mais ginecologia. Lá não, lá é bem dividido. E aí é mais ou menos essa divisão. O R1 é um pouquinho mais ruim da parte burocrática, podemos dizer assim, né? Como clássico. sempre. Que novidade, que Ninguém novidade. esperava nada diferente. Opa. Se o ouvinte estava Parte boa. esperando isso, sinto lhe dizer, a papelada é sempre daí. Sempre. E aí, assim, isso às vezes é um pouco frustrante. Eu agora, como preceptor, eu vejo isso e tento trabalhar isso muito nos nossos residentes, né? De que realmente o R1 é um pouco mais puxado nessa parte burocrática de internações e evoluções de enfermaria, né? Mas aí o Relatório R2... de alta. Relatório de resumo de alta, tudo cai pro R1, né? E aí realmente o R2 que começa a operar e aí vai embora. O R1 fica para quem acha que vai operar muito no R1, não vai muito, vai fazer mais cirurgias ginecológicas, né, menos complexas, então linfoplastia, Bartholin, e na obstetrícia vai fazer as cesáreas de primigestas, assim, que não teve cesárea prévia. E aí, acho que seria mais a divisão, assim, do R1, do R2 do R3. Uma coisa boa, assim, gente, da USP é que a carga horária, assim, é bem rígida e cumprida nas 60 horas ali. Então, não passa muito. Rígido bom, né? Rígido que respeita as 60 horas. 60 horas, obviamente, às vezes passa um pouquinho, mas não chega muita coisa muito esdrúxula, não. Eu ia falar, na verdade comecei a falar uma parada e depois eu cortei porque eu falei, achei que eu ia falar bobagem. Porque eu ia falar que, de uma maneira geral, a USP tem essa preocupação, né? Tem. Mas não com todas. Não com todas. Tem algumas especialidades, principalmente as cirúrgicas, que é puxado. O filho chora e a mãe não passa vê. Um pano ali na regra. Dá uma... Mas assim, clínica médica respeita. Sim. Neuro primeiro ano é clínica médica respeita. Pede alguns estágios respeita. Então é interessante também de saber. Respeita, E deixa eu te perguntar uma coisa, já que a gente puxou esse assunto mais geral da USP, a gente tá aqui falando da residência e tudo, ficou claro. Mas a gente ouve muito, por exemplo, em especialidades cirúrgicas, que muita gente sente que sai com pouca mão. E que gostaria de ter feito mais procedimento e acaba que isso fica muito para sub. Como é que é isso na GO, que tem esse pezinho de especialidade cirúrgica? Sim, boa. A gente, no R1, provavelmente, você vai achar muito isso, né? Todo mundo que passou pelo R1 vai achar que, nossa senhora, não vou fazer nada na minha vida, vou sair daqui, não vou operar nunca, vou ser só um clinicão aqui, clínico GO.
Mas não, assim, a gente, lá na USP a gente tem muitas subespecialidades, né? Mas tem as coisas bem divididinhas de que é a função para cada um. Obviamente, a gente não vai sair da residência fazendo uma cirurgia por vídeo, né? Fazendo uma esterectomia por vídeo, assim, não vai sair na USP sabendo. Mas vai saber fazer, por exemplo, uma laqueadura por vídeo, vai sabendo fazer uma salpingoforé por vídeo, tirar um ovário, mas um útero não, né? Mas vai saber fazer isso. A gente tem, assim, na pandemia reduziu muito, mas agora tá voltando, então a gente tá operando bastante. A gente, na ginecologia, por exemplo, conseguiu um novo estágio com a pandemia, que antes não tinha, né, era no Hospital de Barueri. E que lá a gente opera muito, lá só opera, basicamente. Então a gente vai um estágio de 3 semanas, no R2, no R3, vai lá as 3 semanas, todos os dias, e opera basicamente 4, 5 cirurgias por dia. Então isso é muito... E é bom que não tem nem que evoluir a enfermaria. Boa! Mas Bom, isso é muito bom. Isso foi bom uma coisa que a pandemia trouxe de bom para a residência. Então a gente consegue sim sair com uma mão de cirurgia aberta, algumas cirurgias por vídeo, cirurgia vaginal, com certeza a gente sai fazendo. A gente tem um fellow, por exemplo, de urogineco, mas assim, as cirurgias vaginais normalmente é do R3. Então, assim, não tem muito essa briga, não. Ô Dani, deixa eu te fazer uma pergunta. Os alunos geralmente recebem a informação, e eu recebi isso também na época de aluno, que sempre que tem uma especialidade cirúrgica, tem alguns serviços que tu pega a mão e tem outros que tu não põe muito a mão. Ou seja, tu tem maior carga ou menor carga prática de cirurgia. E a minha opinião é que a USP era uma que era um pouco mais precavida em relação a isso, e eu acho, minha opinião, acho algo positivo ir construindo as habilidades ao longo do tempo. Sim. E ser supervisionado, porque quem pega muita mão, geralmente está num serviço que está desassistido. Você é mão de obra e você está exposto a um maior risco e botando em maior risco também, né? Então, eu queria saber qual que é a tua visão a respeito, se faz sentido o que eu falei e também construir a imagem aí de uma maneira mais assertiva na cabeça do aluno. Bom, eu acho que faz totalmente sentido, no quesito de que existem habilidades que você tem que ir sendo construída no R1, no R2, no R3, e aí a residência é montada para você tentar realmente chegar no final do R1 e ter aquelas habilidades, chegar no final do R2 e ter aquelas habilidades, no R3 ter aquelas habilidades. Muitos serviços, né, que a gente sabe principalmente do SUS, que não tem muita demanda, então principalmente na parte obstétrica, isso acaba pesando um pouco, né, porque a obstetrícia de alto risco, por exemplo, você não acaba vendo muito, você acaba pegando muito mão de cesárea, de parto normal, faz muito mais parto normal, muito mais cesárea que o pessoal da USP faz, com certeza, mas acaba faltando em algumas outras coisas. E um ponto, por exemplo, interessante dentro da USP, que você, basicamente, eu na minha residência, eu acho que com R igual eu nunca operei junto, e com R mais algumas cesáreas. É sempre a gente e o assistente, e o staff, né, ou o preceptor. Assim, muito difícil. Acho que foi 1, 2 vezes no máximo que isso aconteceu. E se isso aconteceu, o preceptor, né, o staff, o assistente estava do lado para ver se precisar de alguma coisa. Então, isso é uma coisa muito legal. Isso é muito legal. Porque você opera um pouco menos também, mas você opera com alguém que, independente, né, de como seja, que está te ensinando, está ensinando o que ele aprendeu e é muito mais velho e tem uma experiência muito maior. Né? Com certeza. Eu sou super defensor toda a experiência, disso. Eu também, isso é sensacional. E comparativamente, olhando para o mercado, você acha que fez falta não ter esse volume ou você vê de uma forma totalmente de boa, assim? Para tirar o medo da galera mesmo. Sim, tipo, sim. Você acha que a falta de volume foi compensada por uma alta complexidade dos casos que vocês operavam, enfim? Ou ficou devendo alguma coisa em relação a isso? Não, eu acho que não ficou devendo em nada, assim, a formação, mesmo pegando um período grande de pandemia, eu acho que não ficou devendo quase nada. Boa. Eu acho que essa é uma parte, eu, assim, gosto muito de ter feito. Animal. Você falou de alguns estágios, eu não sei como é que é, realmente. Na obstetrícia tem estágios específicos, ou é tudo só centro obstétrico? E na gineco, como é que é, assim? Tem estágio, tem uma definição certinha dos estágios? É cirúrgico, aí tem o estágio, por exemplo, de mama, aí tem o estágio de, sei lá, ovário, não sei, tô viajando. Boa, não, é tudo divididinho, sim. Legal. Tem vários,
8 estágios, né? Um é férias, o melhor estágio, em cada grande área, cada ginecologia e obstetrícia, né? Que somos 16 residentes, né, por ano. Então, são um estágio para cada residente. E aí é bem dividinho tudo, tanto na obstetrícia quanto na ginecologia. E aí, por exemplo, na obstetrícia você vai passar na enfermaria de puérperas, né, puérperas de alto e baixo risco, vai passar em tais ambulatórios. Uma coisa boa na obstetrícia, por exemplo, o pré-natal lá é todo dividido, no quesito assim. Temos um ambulatório de DMG, temos um ambulatório de DM2, temos um ambulatório de DM1, temos um ambulatório de hipertensão na gestação, um ambulatório de nefropatia, de pneumopatia, de infecção na gestação, de prematuridade, de restrição de crescimento. Então, Legal. são tudo muito dividido, sabe? E aí você vai, durante os 3 anos da residência, você passa nos ambulatórios por complexidade, né, de cada ano. Né? Então, isso é uma coisa muito legal da parte da obstetrícia. E na ginecologia, a mesma coisa. Por exemplo, no R1 vai passar muito em planejamento familiar. Então, tem o estágio do planejamento familiar, tem o estágio cirúrgico também, né? Tem o estágio da enfermaria, vai ter o estágio mais... tem lá em Barueri, que eu falei que também é mais cirúrgico. Vai ter estágio, por exemplo, da vídeo, que a gente passa, da urogineco. Então, tudo isso. Da masto, do ICESP, para a gente ter a parte da oncopelve, do câncer, né? Câncer ginecológico, tanto de colo de útero, quanto de corpo, de ovário. O baita, hein? Você sai Completaço. com uma completaço, assim, bizarro. E essa segmentação é bacana também porque deixa a construção do conhecimento mais organizada, né? Sim. Você pega o fluxo, provavelmente se tem um ambulatório específico, tem fluxos e condutas específicas desse, eu acho que organiza bem. É melhor que aquele ambulatório geralzão, assim, que você tem que... Pega um pouco mais disso, um pouco mais daquilo. Você vai ter essa demanda já programada, né? E que às vezes você depende, talvez, da sorte, né? De aqueles ambulatórios geralzão, você pega a ficha e depende da sorte de ver qual patologia, Exato. né? Assim você tem certeza que você vai passar em todas as patologias, né? E aí Isso é bem legal. Bem maneiro. Isso é legal que você comentou. Eu acho que isso é importante. Às vezes a galera pergunta muito pra gente, assim, conhece serviço tal, serviço etc e tal. Não tem um serviço perfeito. Isso nunca vai existir. Todos os serviços têm problemas. Só que você trouxe, por exemplo, uma diferença importante que a gente vê muito na residência do SUS em relação, por exemplo, à residência da USP. E às vezes cada pessoa vai ter um perfil diferente. Tem gente que vai achar maravilhoso isso tudo que você descreveu. Tem gente que vai falar, cara, não, eu quero pegar muita mão, eu quero ver o que é mais prevalente, eu quero sair um baita GO que vai saber, vai chegar na minha mão, eu vou estar muito seguro, tranquilo de lidar com qualquer coisa, porque eu fiz isso 395 vezes na residência do SUS, por exemplo. Talvez na USP eu tenha feito menos, mas eu vi outras coisas também. Então isso é legal, a galera que está ouvindo, a gente vive falando isso. Não tem serviço perfeito, tem um serviço que se adapta melhor ao seu perfil e ao que você vai querer. Total. Então, muito cuidado com isso. A gente está começando aqui na temporada. Vocês vão ouvir muito isso ao longo dos próximos episódios também. E é ponderar também, né? Porque, por exemplo, como que a residência ela se conecta com o caminho que você quer trilhar, entendeu? Então, isso tem a ver em relação a onde você quer morar, em qual serviço você quer atuar, em qual tipo de perfil de paciente que você vai querer atender. Tudo isso são vários caminhos e não quer dizer que um é melhor ou pior, são simplesmente diferentes, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, Dan. Carga acadêmica, assim, aula, de uma maneira geral, e, não sei, estímulo ao academicismo, pesquisa, como é que funciona isso lá na USP? Boa. Na GO. Eu entrei na USP achando que teria mais, né? Isso talvez, e aí depende muito de você, sabe? Eu acho que se você quiser a parte de pesquisa, principalmente, você vai conseguir, com certeza vai ter milhares de pessoas que vão te abrir portas para você, né, se engajar numa pesquisa e depois quiser emendar um mestrado, um doutorado, com certeza você vai ter 1000 portas. Se você não quiser também, de boa. Acho que as pessoas não vão encher muito seu saco. Isso que antes da pandemia, a gente tinha uma coisa na USP que tinha fazer uma monografia no final da ginecologia e da obstetrícia, depois só na ginecologia. E hoje, assim, com a pandemia, isso tiraram e aí estão tentando voltar, mas ainda não voltaram. Era uma monografia do tipo trabalho de mestrado ou um relato de caso bem estruturado? Não, a gente fazia assim, o R1 tinha que fazer uma revisão sistemática. O R1 tinha que fazer uma revisão sistemática. Aí sim. No R2 você tinha que fazer uma... no R1 só uma revisão? Só o R1. No R1 você tinha que fazer uma revisão sistemática. Não, agora me impressionou. No R2 você tinha que montar um projeto, né, de pesquisa e começar a fazer a coleta de dados. E no R3 você apresentava os seus dados.
Era assim, né? Tentando seguir o mesmo assunto, né? Eu, por exemplo, eu gosto muito de pesquisa, né? Então, eu fui fazendo um pouco disso e aí já entrei no mestrado depois em seguida. Então, eu usei tudo minha pesquisa agora, durante a residência, para fazer o mestrado agora. E agora só tá basicamente tudo feito, só falta escrever a discussão, que eu tô adiando. Um clássico, né? Nossa, mas tô impressionada. E você fala que esperava mais? Não, é porque, assim, a gente tem que correr atrás, né? Senão, assim, não vem muitas coisas de mão beijada, né? Sim, total. Legal, irado. E a parte de aulas, assim, também, que a pandemia deu uma bela de uma caída e a gente está tentando retomar agora. Agora, os preceptores, principalmente, estão tentando retomar essas aulas semanais. São quantos residentes por ano? São 16. 16, é. Eram 18, caiu para 16 quando eu entrei. Boa. Legal. E teve algum estágio assim que você gostou mais? Que eu gostei. Brilhou teus olhinhos. Boa. Os estágios cirúrgicos, obviamente. Principalmente no R2, né? Porque você não fazia muita função burocrática. Muito diferente da Se isolar no centro, fugir no centro cirúrgico, claro. Isso. E gostei muito de estágio. Um estágio que eu gostei muito foi do pronto-socorro lá do Hospital Universitário da Ginecologia. É um estágio, às vezes o pessoal não gosta muito, mas eu gostei muito porque foi logo pós-pandemia, então tava voltando os atendimentos, tinha saído da clínica, né, então tava maravilhoso. E aí eu fiz muito amizade com o pessoal, com os internos, né, então foi um estágio muito bom por isso e de muito aprendizado. E também a obstetrícia de alto risco, né, a enfermaria, né, a enfermaria de alto risco foi sensacional no quesito de aprendizado, assim, uma curva exponencial de aprendizado. Boa. Legal. Foi muito boa. Caso aí que marcou bastante, conta pra gente. Sim, sempre a gente sai com um ou dois casos na residência que você fala, esse é da história. Habla aí, conta pra nós. Pô, caso que marcou. O caso que marcou muito, acho que foi no R2, uma gestante nossa que chegou, transferida de um hospital do SUS pra gente, com síndrome de insuficiência respiratória, tudo. Chegou pra gente, estava uma gestação, se não me engano, de 25 semanas. E aí, por causa da Covid. Então, eu estava rodando no estágio da UTI, porque todos os cursos de ginecologia têm que ter um estágio em UTI, obrigatório pelo MEC. Né? Então, a gente tem que passar na UTI. Faz sentido. Então, UTI e aí, obstétrica. Não, pode ser UTI geral ou obstétrica, né? Legal. Depende, né? Tem hospitais que tem UTI obstétrica, né? Tem hospitais que não. E aí, nesse caso, eu estava na UTI da Infecto, mas que estava recebendo os nossos pacientes com Covid, né? Então, eu ficava com gestantes com Covid. E aí, nesse caso, essa paciente, a gente recebeu tudo, né? Eu fiz junto com os clínicos, eu fiz a avaliação obstétrica e ela precisou ser entubada, né? E aí, a gente foi manejando junto com os clínicos, precisou ser pronada. E aí, no final de semana, me mandaram mensagem, eu não estava na UTI no final de semana, né? Que era só durante a semana o estágio, que ela precisava estar em ECMO. Eita. Então ela era, né, não estava melhorando os índices respiratórios com a pronação, então aí foi para ECMO. E aí canularam tudo, fizeram a ECMO. E aí, nisso, a gente teve que... isso foi no sábado, acho, e na segunda-feira, ela mal, vitalidade fetal já também não estava tão boa, e aí a gente teve que fazer o parto na UTI. E aí a gente fez o parto na UTI, e aí o bebê, eu acho que era 27, tava com 27 aí, 27 semanas, né? Foi pra UTI neonatal, com os pediatras. Meses lá. Nossos amigos, ficou bastante tempo. Na criança. E aí logo em seguida, depois desse estágio, eu saí do estágio, mas fiquei acompanhando, né, esse caso que tinha me marcado muito, que eu que também dava notícia pros familiares, né, tanto pro esposo quanto pra mãe, pro pai, né, da paciente. E aí a gente foi conversando com os meus amigos pediatras, também pra saber como que tava o bebê. E aí ela, né, entrou em ECMO, entrou no protocolo de transplante pulmonar, fez transplante pulmonar e saiu. Ela e o bebê. Caraca! Entendeu? Nossa, e ela bebeu depois de quase 6 meses de internação. Ninguém tava esperando que os dois iam sair vivos. Não mesmo. Não. Nossa. Os dois. Isso é legal, cara, de estar num lugar onde você tem recurso. Sim. Recurso humano para poder investir nisso e dizer vamos que vamos. Recurso de ter ECMO, de ser um serviço que faz transplante pulmonar. Sim, total. É o lance, tipo, a gente fala a parada de São Paulo, isso que lá.
mas é a possibilidade de ter uma remuneração emocional pelo teu trabalho, porque tu sabe que tu pode fazer muita coisa, né? Isso. Que às vezes você fica refém dependendo de onde tá, né? Então, que massa. Remuneração intelectual também, né? Você faz a melhor medicina que você pode fazer. Isso Isso é condição, muito maravilhoso. Exatamente. Amplia muito, né? Pô, arrepiei. Esse foi uma pergunta despretensiosa, mas eu... Pô, mas eu curti, foi maneiro. o segundo caso, não sei se você... Mas não foi... o final não foi tão bom. Não, então a gente não quer saber. É melhor. O público quer saber. Eu sou a voz do povo aqui, eles vão querer Eles vão saber. querer saber? Vão saber agora, a gente levantou a Fofoqueira, bola. então, nada a ver. O segundo também foi na obstetrícia, uma paciente que chegou pra gente transferida com morte encefálica. Pô, já começou creio. péssimo. Morte encefálica, Que merda. gestação gemelar. Ai, que bosta. Gestação gemelar, 25 semanas. E aí a família queria investir nos bebês. E a gente investiu na mãe até, né, um ponto que aí até as 28 semanas foi quando que realmente a parte da vitalidade fetal começou a alterar. E aí a gente resolveu fazer o parto. Caraca. 3 semanas de manejo. 3 semanas de manejo. Morte encefálica. Morte encefálica impressionante. de um gemelar. E aí fizemos o parto, e aí chamamos a família para ver, também na UTI, obviamente, né? Fizemos o parto, a paciente, depois do parto, desligamos os... Eita. Né? E as Coisa. crianças? E as crianças estão bem, saíram bem. Estão ótimas. Ok, então É, foi. Foi. Tem dessas Tá. coisas, né? Sim. Complicado. De novo, estar num serviço que possibilita esse tipo de condução num caso. Zero fácil, complicado do ponto de vista, todos os pontos de vista, ético e tudo. Poderia dar muita confusão, Sim. família, tudo, e você consegue manejar isso resguardado, bem, numa equipe que tem mais experiência com uma coisa que não é comum. Nossa, eu Perfeito. nunca imaginei que eu ia Sensacional. pegar uma gestante morta. Total. Nossa, nunca na minha vida. E ter que manejar dessa forma. Tem um manejo crítico ali, porque é um pouco delicado, é meio tateado em função das alterações decorrentes da morte encefálica, Sim. do ponto de vista de distúrbio hidroeletrolítico, de manter tudo... É um paciente crítico mantido à risca, assim, sabe? Sim. Então, manejar por 3 semanas para poder obter esse desfecho, caraca, animal. Sensacional. Animal. Legal. Boa. E aí, terminou a residência. E aí? Terminamos. Praia, Só né? uma- E aí? Praia, Praia, acabou. acabou, né? Vou Chega. pro litoral, Já trabalhei que é chega. isso. Vou lá de vez em quando, se tiver alguma urgência. Eu faço um partozinho ali na praia, tranquilo. Não, pra entender. Não adianta quais- vender arte, tu não sabe fazer arte, cara. Você sabe, por acaso, se ele sabe? Não, eu não sei. E vai que ele Por isso que sabe. eu tô aqui trabalhando. Não, você não sabe que eu sei, mas você não sabe se o Dan sabe fazer Quem arte. segue no Instagram sabe que eu não sei fazer arte nenhuma. São ridículas, né? Até a arte do Instagram. Imagina fazer qualquer Então, outra coisa. Esse não é um caminho possível. Não. Terminei a residência de não vou conseguir vender minha arte na praia. Não. Quais os caminhos possíveis, então, Daniel? Ilustre-nos. Boa. Cara, um ponto eu acho bom, e eu acho que por isso que a GO, e eu acho que cada vez mais gente está querendo GO, é justamente por isso. Você termina a residência de GO, você tem um leque infinitamente muito grande para você seguir, né? De ou fazer uma subespecialidade, querer subespecializar, ou ir para a vida mesmo e fazer milhares de coisas. Fazer obstetrícia apenas, obstetrícia de alto risco, se você quiser fazer, né, ou só de baixo risco, fazer dentro da ginecologia, fazer ginecologia de consultório, né, a parte voltada mais para ginecologia endócrina ou, né, planejamento familiar, fazer ginecologia geral ou cirurgia ginecológica. Você pode, na parte de ultrassom, então fazer ultrassonografia, tanto a parte obstétrica quanto de patologias ginecológicas, fazer outros exames, como, por exemplo, colposcopia, né, e da parte mais de PTGI, né, do trato genital inferior. Que mais a gente pode fazer? Subespecializar e indo, né? Pode ir para a parte acadêmica também, isso em Pode todas as pra outras imagem. áreas. Pode para imagem nessa parte. Então você tem um leque muito grande de opções. Então eu acho que isso é uma coisa muito, muito legal. É legal, Sabe? você comentou isso, né? Boa. Realmente, por que será que a GO tem tanta gente querendo? E essa eu acho que é um ponto, a galera tá reparando mais isso. E eu não sei também, a gineco tem uma parte mágica, tem uma parte total. bonita. Cara dele, total. Total.
Difícil até argumentar contra. Não tem nem o que falar, eu vou só concordar. É. Mas a gente ouve isso dos aluninhos também, quando a gente está conversando na própria entrevista, né? Tem muita gente que se envolve com essa parte de você ser um médico de muita confiança daquela paciente. Você passa por momentos... Você é a pessoa de maior confiança daquela mulher em que vários momentos ela tá, cara, precisando muito de alguém. E a gente sabe, né, quando acho que tem sido cada vez mais um assunto, a gente tem discutido mais feminismo, tem discutido o papel da mulher na sociedade. Cada vez mais coisas vêm mudando, então a própria maternidade tem sofrido muita modificação, né? Hoje em dia a gente tem muita possibilidade de mãe que não quer ter um parceiro, de mãe que tem uma parceira. E essas coisas vão aparecendo e, cara, eu acho isso fascinante, assim. Eu acho que essa ebulição de novas possibilidades é uma coisa que me encantaria para fazer GO. Eu jamais faria porque eu odeio O, mas eu gosto de G, muito. Então, eu acho que ainda tem isso. Você faz 2 especialidades numa residência só. 2 em 1. Eu acho uma baita residência maneira. Cara, não, por favor, responda. Você tratar a saúde da mulher como um todo é muito legal e muito bonito, né? Você acompanhar uma paciente desde o início da adolescência até a menopausa, né, até a velhice, é muito legal. E, às vezes, e isso a ginecologia te propicia, né? Eu brinco, né, da clínica médica, mas eu gosto muito de clínica médica. E a GO tem muita clínica médica, né? O rastreamento passa tudo pelo ginecologista, né? Não só o rastreamento dos cânceres ginecológicos, né, e das afecções ginecológicas, mas como um todo, né? A mulher vai no ginecologista e espera, né, dentro daquela consulta, um rastreamento como um todo e um cuidado longitudinal de saúde, né? E o ginecologista tem que proporcionar isso, né? Total. Então isso é muito bonito, né? E a gente poder fazer isso tanto no SUS quanto na rede privada, na saúde complementar. Então, isso é muito... Vocês olham tudo, legal. Vacinação, sim, por vocês, com certeza. Eu zoei do R1 entrar para fazer a parte da clínica, mas vocês sacam muito, tem que sacar. Sim, tem que sacar. Todas as complicações ali, pega um DVP, tá ali, né? Tá na mão de vocês, é impressionante. Quando a Joana falou ebulição de novas oportunidades, sabe o que eu pensei? Cultura livre por bala desejo. Patrimônio imaterial da humanidade. 3 vezes 3 sim. vezes sim. Tu conhece, eu não entendi nada, galera. Nossa senhora. É um rolê que me afeta. Desculpa. É um meme, galera. É um meme, gente. Foi mal pra quem não ouviu. É uma banda carioca que a gente... Enfim, toda banda alternativa carioca é exatamente isso que o John imitou. E eles falam essas palavras assim, vai se ferrar, John, não tem vergonha depois. Quem não sabe do que a gente falou, procura no YouTube. Cultura livre por bala desejo. Isso. Vocês vão entender. Ridículo. Vamos voltar. Boa, e aí você, então, terminou o R3, foi pro lado do mestrado. Sim. Foi pro lado da preceptoria, que você já falou. Entrou na Medway. Já tava antes, né? Já tava. E tem mais coisa? Ou tá bom? É um Július, né? É um Július do Todo Mundo Odeia o Chris, 4 empregos. Não, eu achei assim... Minha noiva que tá feliz, né? Deve estar marido assim. tem 4 Ele vai falar. empregos. Deve estar feliz, Meu sim. noivo tem 4 empregos. 4 empregos lá. Não, e eu gosto da obstetrícia também e tenho mais um emprego que dou um plantãozinho a cada 15 dias de obstetrícia. É só pra botar ali uma cerejinha no cupcake, né? Só pra não deixar a obstetrícia de lado entendi. e eu dou Entendi. deixar E essa parte de assistência. O vira-tempo foi quanto? Onde você comprou? Shopee? Só pra eu saber, porque, cara, eu tô precisando. Como você compensa tudo isso, assim? É. Como que esses vários vínculos... Você vê os teus amigos também que recém-formaram. A gente tá sincronizado. Que isso? Quinta temporada, te conheço. Just do it. É isso. Eles também acabam assumindo esse tipo de vínculo, ou eles estão tipo, não, tô numa carreira 40 horas, ou 60 horas, enfim, única. Eu acho que, assim, muita gente tem vários empregos também. Mas, normalmente, o pessoal, por exemplo, vou falar o pessoal dos meus amigos da minha turma, né, que formaram agora. A maioria foi fazer ou a preceptoria no HC, ou foi fazer algum R+, né, alguma subespecialidade também dentro do HC. Então, e aí tem uns empregos por fora para complementar a renda.
né? Uhum. Mas eu acho que na parte acadêmica, sim, acho que foi mais um colega que foi mais nessa linha também. Ô, Dan, Legal. puxando esse assunto que o John começou, como que a pessoa que está pensando em fazer GO pode esperar da vida dela lá pra frente? Por que eu pergunto isso? Visão leiga, tá? Se a pessoa... Eu tenho uma sensação de que se a pessoa segue G, ela tem uma vida um pouco mais regrada, um pouco mais previsível. E a O, isso é um pouco mais caótico. E eu pergunto que, pra mim, isso é uma coisa que me determinou muito a escolher qual era a minha especialidade. Então, se a pessoa... Existe isso? E se sim, existe algum momento da O, a pessoa que vai mais pro lado da O, ela consegue ter mais controle sobre a própria rotina, sobre a própria agenda ou não? Vai ser sempre uma coisa meio caótica? Como é que é isso? Sim, existe e é difícil. Quem vai pra pra obstetrícia como um todo, assim, é difícil você ter um controle da sua agenda como um né? todo, Hoje em dia, e eu acho isso uma coisa muito legal, que está surgindo mais grupos, assim, grupos de obstetras, em que a paciente, ela não tem um médico específico, né? Talvez um fique mais nos atendimentos com ela, mas ela vai nessa clínica, né, nesse grupo, e passa com os 3 médicos na consulta de pré-natal, uma consulta cada um, que segue a mesma filosofia, né, da parte da obstetrícia, e que deixam bem claro que, muito provavelmente, o médico provavelmente vai estar no parto mas se tiver alguma coisa no meio do caminho, não vai ser esse, principalmente quando que ela escolhe ter um parto normal, que aí realmente não tem hora. Né? Não tem hora, realmente, pode ser na madrugada, final de semana, feriado, não tem jeito. E isso é um jeito, talvez, do médico ter um pouco mais de qualidade de vida nesse quesito. Total, né? sem prejudicar a paciente. E sem prejudicar a paciente e assistência, né? Exato. Isso é uma coisa muito boa, porque ela realmente tem a visão, às vezes, mesmo sendo 3 médicos que compartilham de muitas coisas em comum, mas ela tem a visão durante o pré-natal de 3 pessoas que estão ali caminhando junto com ela, né? E isso eu acho uma coisa boa para a paciente e boa para o médico, né? Alguns pacientes realmente querem ter o seu único médico, né? E isso é um pouco ruim, porque realmente você tem que ficar à disposição disso, ou você vai, infelizmente, não vai conseguir fazer e não vai ser isso que a paciente quer, né? Então, esses grupos estão cada vez mais fortes, né, de surgindo, e também a cultura brasileira está mudando um pouquinho em relação a isso também, de aceitar, né, de a paciente vendo. Isso é uma coisa boa. Eu acho isso muito bom dos 2 lados. Tipo, sim. Para paciente, eu acho que dá até mais segurança, se eu fosse paciente, né? Daria mais segurança de não me vincular a uma pessoa que pode ter 1000 problemas lá no dia do parto, que é o momento que você mais precisa, em teoria. E aí você se vincula a um grupo que tu sabe que é alguém do grupo que vai estar ali contendo, né? E pro médico, tu não firma agenda com a paciente, você firma uma escala de um grupo. Então isso é muito bom, muito bom. É bacana mesmo. Gostei. Né? Vai que parem 2 ao mesmo tempo? Sim, acontece, com certeza. Pois é. Se você só faz obstetrícia, você tem muitas pacientes, né? Então pode acontecer de 2... E como que meu chefe já vi, tem que... É possível, sim, manter o vínculo de confiança. Mesmo, né, a gente sabe, acho que... realmente, queria que fosse o Dr. Daniel a me operar, mas existe essa possibilidade, é uma coisa que tem que ser conversada, bem bacana. Bem legal. Legal. Boa. E aí? Tô satisfeito. Eu também Acho que foi uma boa abertura de temporada. Calma que faltou uma pergunta. Eu sei, né? Eu tô aqui só preparando o convidado. Pronto. Tá fazendo charminho Tô aqui fechando, temporada. mas a gente vai jogar a bomba. Fala aí. Joga tu. Agora o filho chora e a mãe não vê, É né? isso, agora. Isso. Fala boa. Fala Daniel boa. Grana, Tudo muito bonito, tudo muito bacana. Money. Já diria, sei lá. Quanto que um recém-formado em GO espera ganhar, assim, de largada? E uma média, assim, pensando em vários caminhos, como você falou, mas assim, quem decidiu, não vou dividir muito meu foco, vou me dedicar à profissão assistencial ali, enfim. Sim. Quanto que você acha que dá pra esperar? Olha, vamos falar assim, que como a GO tem um mercado de trabalho muito grande, né? Eu vou tentar colocar um pouquinho das possibilidades do que eu já trabalhei com muitas dessas. Legal. E o que a gente pode fazer. Plantão, né? Era o que eu ia te perguntar. Plantão de obstetrícia. Plantão de obstetrícia, que chega também um pouco de gineco. Mas assim, eu já trabalhei e trabalho ainda em alguns lugares do SUS que vai pagar ali aqui em São Paulo em torno de 1.500. 12 horas, entre 1.300 e 1.600. Tá. E maternidades melhores, né? Os top aqui de São Paulo vai pagar em torno de 2.000 até 2.400.
Ok. né? Vai pagar mais ou menos isso. E aí você tem, nessa maternidade, você também tem a possibilidade de fazer plantão de enfermaria, né? Então, de enfermaria de legal. alto risco. Isso é uma coisa legal também, porque, legal. por exemplo, não quer ficar lá no CEOL ou no PS, tem essas possibilidades também. Deve ter também o de UTI de alto risco. Tem de UTI, a semi-intensiva, né? A semi, Semi-intensiva, a gente Uhum. tem UTI. TI de alto O UTI de alto risco. Ah, ela tá voltando agora, tá? Ô, gente, é que eu ia falar UTI obstétrica. A gente entende, a gente Foi entende. mal. E aí paga... UTI de baixo risco, UTI de alto risco. Senhor. Aí paga mais ou menos isso. Não, rapidinho, só pra zoar. Tem alguns estudantes particulares que eu tenho quase de baixo Baixo risco. risco. Vai lá, vai zoando pra você ver. Nossa, Justo. que pessoa está Saiu na bem, UTI? saiu bem. E aí vai ser mais ou menos essa faixa de preço, né? De preço de remuneração de preço. Beleza. Você pode... Consultório, né? Então, tem várias clínicas que pegam recém-formado para você fazer consultório e você consegue ganhar mais ou menos a hora, em torno de R$100 a hora trabalhada. Isso também de clínicas, se você quiser fazer ultrassom também, colposcopia também mais ou menos vai ser isso, então de 100, 150. Legal. E aí, eu acho mais ou menos isso vai ser a média de preço. Já dá pra fazer uma continha. Aí faz a conta, de quanto você aí- quer trabalhar. É isso. Eu quero dar Legal, gostei. É, Por gostei hora. também. Por hora. Por Achei hora, bacana, mais ou achei menos isso, bacana. 150, Da assim, hora. por hora dá. Nice. Baita, hein? Baita especialidade, baita podcast, curti. Yeah. E gostou? Gostei muito, Fazer um podcast. top. O Daniel tava nervoso, menino, gente. Daniel tava... Na hora que ele bateu a mãozinha aqui, eu falei, não, mano, o Daniel tá gelada. É. Eu falei, ô, gente. Ainda dá. Cara, é isso, assim, a ideia é realmente que a galera ouça e fale, pô, maneiro, ou então, pô, não é pra mim, pelo amor de Deus, não é isso que eu quero. E Neto sempre trazendo também a experiência que cada um teve. Então, eu acho que isso é uma coisa super importante. A gente vai Muito. falar ao longo da temporada de várias possibilidades. Tem especialidades que a gente nunca falou antes. Opa, Quer dar uma palhinha? quero. Fala, qual que a gente vai fazer? Medicina nuclear. Vai ter. Vai Medicina nuclear. Vai ter repetida também. Vai ter repetida. Vai ter. Cardiovascular, por exemplo. Cirurgia cardiovascular. Clínica. Numa instituição que estão pedindo muito pra gente fazer. Abri uma caixinha de perguntas esses dias, choveu. Choveu, né? Dessa aqui Tá crescendo especificamente. muito interesse por essa instituição. Tá sim, muito. Então tem... Mas assim, eu Aí penso... o convidado desmarca, a gente fica na mão. A gente fica de otário porque No a gente não primeiro gravou ainda esse episódio, a gente não podcast. gravou aqui, ó. Para de jogar uruca. Ó, uruca? Eu falei errado, né? Eu sou A gente te péssima nesse- entende, Joana. Tudo bem, tudo bem. Aqui. Mas eu acho que isso é uma coisa importante. A gente tá falando de especialidades. Não é pra você ouvir o podcast e falar, é isso que eu vou fazer. Junta com a tua experiência. Conversa com a galera. Manda uma mensagem pro arroba o quê? Daniel. Daniel G.O. da Medway. Arroba Daniel G.O. da Medway. Fala com o Dan. Sim. Manda uma mensagem. Vem cá falar, Fala. cara, eu tô pensando em fazer GO na USP ou não. Tô pensando em fazer GO na Fala, eu Unifesp. gosto. Ele responde. E a gente também responde. Quer perguntar pra gente, quer sugerir uma especialidade, quer falar, cara, quer elogiar o podcast, manda Por lá. favor, ninguém manda nada pra mim, manda só pra Joana. Manda pra mim também o elogio do podcast, pô. Ai, o John, cara, o John é muito ciumento. Teve um aluno querido nosso que a gente postou, verdade. mandou 15 mensagens, É. aí eu printei e mandar pro John, né? John, vou deixar você feliz. Aí o John, não ganhei nada. Todo doído. Ó, manda mensagem pro John no arroba John Da Medway. da Medway, é igual meu. E o teu? Arroba Jo da Medway. É. John, escreve D-J-O-N. Ok? Importante. Importante. Pai Vai lá caprichou. dar um carinho pro menino que ele tá carente. Eu quero saber do Daniel, G.O. da Medway, o que tu tá falando no teu Instagram, o que a galera pode esperar te acompanhando lá. O que você tá mostrando aí pra galera. Boa. O Instagram. Cara, lá a gente vai falar sobre questões de ginecologia, Legal. principalmente, né, onde a gente falou bastante sobre rastreamento de câncer de colo. Animal. Então a gente vai toda semana falar um pouquinho sobre algum assunto de ginecologia, de dúvidas realmente dos alunos na prova de residência e falar um pouquinho sobre a rotina, tanto da GO quanto da preceptoria, lá Legal. dentro do HC. Então a gente Legalzaço. mostra um pouquinho, tento mostrar um pouquinho do meu dia a dia. Peço desculpa que as artes são ridículas, porque eu não sei fazer nada. Tenham paciência, Mas estamos começando. o conteúdo é de qualidade. Olha só, Isso já que eu é. O garanto. conteúdo dá pra coisa, é super isso. massa. Tem uma pegada teórico-prática, então. Legal, né? Isso. Maneiro. A gente Massa. também, né, Johnzinho? O que você fala muito lá no teu? Cara, eu falo muito Bobeira. de atualizações. Ah. Calma, pô. Eu falo bobeira. Eu falo de piada. atualizações, eu
pego muita coisa do que eu reflito na minha rotina e que eu vejo saúde pública Uhum. e que isso cai na prova para tentar mostrar uma outra forma também de enxergar a saúde pública e não com uma visão mais distanciada que a gente tem muito na faculdade às vezes. Legal. Respondo muito, tipo, eu gero muito conteúdo baseado nas dúvidas que chegam. Então, se tem alguma dúvida em comum, alguma notícia que pintou e tá meio imbricada, tá com dúvida, pô, me manda lá. Eu vou estudar a respeito, eu conecto com como eu acho que vai cair na residência. Então, é muito mais, assim, para trazer o diálogo mesmo com os Boa. alunos e com quem tiver interesse em saúde pública, preventiva e entrevista também. Agora vai começar a aquecer muito sobre entrevista e currículo. Boa. E tu? Eu posto meme e falo palavrão. Brincadeira. Chega, Daniel, 2 seguidores, John, 1 seguidor, né? Parente, Joana, viralizou. É isso. Eu entendo. É isso. Não, eu converso muito com a galera, eu abro muita caixinha, dou mentoria individualizada lá pra galera, a gente vai batendo papo, vai tirando ideia, fala de revisão, fala de... Agora tá a revisão que a gente tá comentando muito, a gente tá falando muito dessa reta final, né, que a gente tá gravando esse podcast agora em agosto, e aí a galera falando, ainda dá tempo, não dá. E aí a gente tá batendo muito papo sobre isso, até porque, né, a gente tem uma experiência grande com isso também, eu passei por isso. Então, toda essa parte aí, tanto de geral de estudo, quanto de PED. Falamos de vacinação recentemente, tudo que sai de novo, também Comenta posto lá. A gente tá bem presente. Segue lá, @jodamedo, @johndamedo e @DaniGO. Daniel G.O. Med. Que tem muito Daniel nesse... É. Daniel G.O. Cara, tem uma quantidade Cara, de é Daniéis. cota, eu percebi, gente, galera, é cota. Cota pra entrar na média Daniel. é Daniel. É Daniel e isso. Pedro. Você, A gente Daniel, vai tá arrumar aí. o professor Pedro. Se você Precisando de um estiver procurando emprego, Cola chega aqui. aí. Cola. Chega mais. Mas o objetivo, acho, geral é gerar proximidade. É Que vocês isso. tenham um canal que possam ter alguma área, tá em dúvida em alguma área, alguma coisa. É A isso. gente poder conectar vocês, responder vocês e tá próximo. Então, Segue não tenho nenhum nós. tipo de vergonha ou receio. Manda lá pra Isso. gente que a gente tá à disposição de vocês. Perfeito. É isso. Fechou? Não, fechou não. Fechou. Eu quero... Quer deixar um recadinho final? Quero. Então usa... A câmera é toda tua, assim, ó. Deixa eu olhar pra câmera aqui, ó. Boa, gente. Quase cuspiu. Ok, segue. Boa, galera, ó. Eu quero deixar, não pra quem quer fazer GO, mas um recado geral. Você que, sim, tá nessa reta final, cara, vai dar certo, né? Foca nos estudos, que eu não tenho dúvidas que no final do ano vai dar certo. A gente já passou, nós 3 passamos o que vocês estão passando. E assim, é pesado, é puxado, mas a recompensa é muito boa. Muito, 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 muito. Seja você que quer fazer USP, Unicamp, alguma instituição do SUS, que quer vir para São Paulo, ou que às vezes quer fazer algo na sua região mesmo, sabe? Eu tenho certeza que isso você vai sair bem sucedido no final do ano e que, cara, quando você estiver na residência, vai ser puxado, mas faça aquilo que te deixa feliz no final do dia. Se isso que... Tem alguma coisa no final desse podcast que eu quero que fiquem para vocês e no coração de vocês façam o que te deixa feliz. A remuneração vai vir, sem sombra de dúvida, o que você quiser fazer vai ter remuneração, uma remuneração boa, né? Claro que a Dermato tem um pouquinho mais, mas vai vir, sabe? Mas você tem que deitar à noite no travesseiro e falar assim, pô, tô muito cansado, mas eu tô feliz, sabe? E aí, com isso, você vai ser feliz para sua família, para os seus amigos e vai ser uma melhor pessoa para os seus pacientes e o melhor médico. Então, acho que é isso que fica aí de reflexão um pouquinho. E que vocês precisarem, segue lá, manda mensagem que a gente tá junto nessa. Ô, Daniel, você é muito querido, cara. É um cara do bem, cara. É um cara do bem. Do bem. Animal. Isso. Obrigada. Obrigado, Valeu, obrigado a É vocês. isso, obrigado por obrigado inspirar demais. a gente, tá Obrigado. contigo dia a dia. Obrigadão. Galera, quinta temporada começando, coisa mais linda, mais cheia de graça. Manda pros seus amigos, manda o que já passou, o que vai chegar aí. Pra quem tá em dúvida, não sabe o que fazer da residência, quer seguir aquela especialidade, a gente vai estar aqui, não sei quantos episódios vão ser nessa temporada, mas são 10 ou mais, Sim, provavelmente. sim. Então fica aqui colado com a gente. Segue a gente nos instas, no Insta da Medway, @medway.residência médica. Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, xerebedeis, tudo. E... E é isso. E é isso. Galera, obrigado demais. Estou muito feliz de estar de volta. Eu Joana, também, meu anjo. feliz de estar aqui contigo. Eu também. Valeu. Sempre. Prazer imenso. Tamo junto e bora que bora, ó. Bora, ó. Beijo, obrigado e até a próxima. Até.